Oi, gente, estou aqui falando do coração da Amazônia, na comunidade São Raimundo, na reserva extrativista do Médio Juruá, meu cantinho, meu lugar de paz. E é muito importante a gente estar recebendo hoje a Carla Comori, né, para trazer referência a essa temática que é tão importante, que é muito pouco falada nos nossos meios de comunicação, no nosso meio social, e o tanto de preconceito que ainda existe, né, essa resistência que ainda tem das crenças religiosas, né, do quanto essa cultura tradicional, por exemplo, das nossas comunidades, dos povos originários, das pessoas que trabalham com esses procedimentos de curas tradicionais, existe ainda uma resistência muito grande para as pessoas entenderem a importância disso para a gente como um povo cultural, como um conhecimento tradicional que a gente tem já enraizado nas nossas culturas, nas nossas comunidades, no nosso meio de crença mesmo, né? Então, é importante a gente estar enfatizando isso, é importante a gente estar trazendo para a população o quanto isso é valioso para a gente, que conserva esses saberes, e o quanto é importante também a gente disseminar para as culturas das próximas gerações, tanto para aqueles que fazem parte da gente, como para o mundo mesmo conhecer quanto enriquecedor é, né, cultivar esse saber e transformá-lo em uma cultura viva, tanto nos territórios, nos espaços de saber e de conservação tradicional que a gente tem no nosso meio. Fala, maninhos! Fala, maninhas! Hoje estamos aqui no Diversidade e Inclusão do Pod Vem Com Nós. E se você tá aí, cuida logo, vem com nós fazer a diferença, porque hoje nós temos uma convidada mega especial. Vocês olha lá, vamos lá. Assiste para te assistir, bem assistidinho, para ver a novidade, para ter conhecimento, para aprender com ela, viu? Que ela, né, nada menos, sabe, das crenças religiosas, do candomblé, das matrizes africanas. Olha aí, né, Carlinha? Sim, Bora lá, Carlinha. vamos lá. Muito obrigada, Tatá, por esse espaço. Nós que né? agradecemos. A produção sempre muito acolhedora. Eu sou Equete Carla de Oiá, né? Sou mulher de terreiro, iniciada no Candomblé Queto, nação Queto. Sou ativista cultural, produtora cultural, de formação sou administradora, né? Trabalho com gestão de projetos de pesquisa em saúde pública e estou aqui para esclarecer, né? Para difundir, para compartilhar conhecimento, né? E possibilitar que as pessoas tenham acesso a essa informação e desconstruir o preconceito que está aí, o preconceito social Com que a gente tem esse certeza. enfrentamento e essa luta, né? Verdade. Hoje ela está aí toda num padrão, gente. Linda, né? Essa roupa é maravilhosa, né? Muito Como é que obrigada. vocês chamam essa roupa? Então, hoje, né, porque como nós somos povos identitários, o que são povos identitários? Nós temos uma identidade, né? Pela vestimenta, principalmente pelo vestuário, pelo dialeto, né, pela culinária. Então, tudo é identidade. Então, hoje eu estou, né, com o vestido, eu estou com o ojá e o pano da costa, né, que da forma que é como se fosse a vestimenta que eu posso estar saindo para participar de reuniões, agora no programa, também poderia estar de baiana, mas optei por estar por um traje também, que esse é o nosso traje social, né, com as minhas guias, identificando o meu orixá, identificando o orixá que eu sou de Oiá, né, identificando o orixá o qual eu sou Ekede, que é o Xumaré, e é isso. E está combinando. E até a borboletinha também tem a combinação, é? É porque a borboleta é o quê? A dona do meu ori, meu amor, é Oiá e Ançã. E a borboleta é uma das representações, né? Porque nós temos alguns itãs, né, que falam sobre as fases, a história dos orixás. E tem um itã que Oiá se transforma em borboleta, né? Tudo tem uma identificação, então, né? Tudo tem uma identificação, tudo tem um fundamento, tudo tem um conceito. Que lindo, né? Poxa, parabéns, isso aí. Não só, né, Carlinha, mas a Carlinha também é administradora. Sim. De projetos inovadores, né, Carlinha? Isso. E é muita coisa, né, Carlinha? Isso aí. É importante a gente ver pessoas como você nessa luta, né, por essas etnias e também pelos direitos e melhorias também. Muito, né, grande? Fala aí pra gente aí um pouco. Sim, pra gente é muito importante ter os nossos, né, estar representando, ter representatividade, ocupar espaços, né, porque nós vivemos um preconceito, um racismo estrutural muito grande, que vem de anos e anos e anos e é repassado, né? Então a gente precisa ter espaços de fala, precisa ver os nossos na TV, né, no rádio, advogados, médicos ocupando e exaltando, né? Porque muitas pessoas ainda que têm profissões
né, respeitadas, como falam, Sim. mas ainda tem medo por conta do preconceito, né? Esse preconceito vem quando? Vem lá de muitos, como falei, o racismo é estrutural, né? Porque quando os nossos ancestrais, né, os povos africanos que vieram para o Brasil escravizados, né? O que eu vou falar do quê? Cultura afro-brasileira. O que é cultura afro-brasileira? São várias manifestações, cultura e tradição trazida pelos povos negros escravizados, né? Que passaram pela escravatura 380 anos de escravidão. Nossa, né? De condições subhumanas. Enfim, a escravidão foi algo muito cruel do Brasil, né? Que aconteceu no Brasil, histórico, e hoje a gente está tentando ter uma reparação, né? Com o povo negro escravizado, trouxeram a cultura religiosa. Então, aqui fundaram o candomblé. Quem era esse povo negro escravizado? Vieram de várias regiões da África, da Nigéria, de Angola, de Benin, né? E trouxeram com sua bagagem, seus costumes, hábitos alimentares, né? Aqui desenvolveram porque... pelas condições de escravo, não tinham acesso, né, a saneamento, a segurança, a educação, a uma boa moradia, foram escravizados, né? E o candomblé, eu sou candomblecista, iniciado na nação Queto. O candomblé, ele é uma religião legítima brasileira, né? Nasceu com a fusão, né, desses povos que vieram. Então, nós temos no candomblé nação Queto, nação Angola, Jeje-Marie, temos o tambor de Mina, que também é da cultura Jeje-Fon, né? A partir daí temos outras manifestações religiosas, o Molocô, Nagô, Xambá, mais voltado para a região do Nordeste, a nação Xambá, temos Batuque no Rio Grande do Sul. Então, dos lugares aonde eles foram alocados, né, onde foram morar de forma de escravos, né, foram trabalhar nas fazendas, enfim. Ali a forma de se proteger, né, e cultuar os seus orixás, seus voduns, os seus inquices, né, foram se juntando e a partir daí fortalecendo, criando essa religião, eu já falei, legítima brasileira. O candomblé, ele é brasileiro, com matriz africana. Pessoas que fundaram, que vieram da África, né? Mas o que a gente cultua aqui, a forma que nós cultuamos aqui, é diferente do que é feito na África, porque lá não tem candomblé, né? E é importante falar que nesses 380 anos de escravidão, né? Então já foi uma criação do Brasil, né? Sim, brasileiros. Desde brasileira. 13 de maio, né, marca a abolição da escravatura, né? Mas a gente não considera como uma abolição certa, segura, porque são 137 anos, né, da abolição da escravatura, mas no dia 14 de maio de 1888, o que aconteceu? Colocaram o povo negro escravizado às margens e áreas distantes das cidades, nas principais capitais negras do Brasil, Rio de Janeiro, São Luís, Salvador, dentre outras, higienizaram as cidades. É tão difícil falar sobre isso, processo de higienização, que é higienizar. Limparam as cidades. Então, o povo negro já vem daí esse racismo estrutural, né? Colocaram em áreas marginais, além do centro, né? As margens do centro, aí foram se criando as favelas, os morros, a periferia, sem saneamento básico, sem segurança, sem educação, né? E isso se perpetuando por muitos e muitos anos. Tanto que as nossas estatísticas, principalmente de 77% dos assassinatos são de pessoas negras, entendeu? Hoje a nossa população é 51% da população negra, 50% no Brasil. Só que nós somos minoria, porque minoria em quê? Em acessos, nós não temos muito acessos. Entendeu? A educação, tudo pra gente é muito específico, principalmente o povo de terreiro, né? Sabendo que a cultura brasileira, ela tá dividida entre religião, arte e cultura, culinária, dentre outras, né, outras expressões, né? Então, vou falar exclusivamente aqui tem o lugar de fala e fala do lugar, que é a cultura afro-brasileira e cultura popular, né? Porque no Brasil também, a cultura popular, ela nasce nos ilês, a cultura afro-brasileira. O Brasil tem influência o quê? A cultura popular.
afro-indígena, né? Nós temos o quê? Cultura popular com referência à cultura brasileira. Temos o maracatu, temos o jongo, temos o nosso carimbó aqui, o bumba meu boi, o samba nasceu nos Ilês, na casa de tia Ciata, até chegar, isso no Rio de Janeiro, até chegar nesse produto mercadológico que é o carnaval, nasceu ali nos Ilês. O maracatu, né, no Pernambuco, onde tem as nações centenárias, as nações de Maracatu, Porto Rico, Encanto do Pina, Maracatu... eu não vou lembrar todos agora, né? Mas são várias nações que saem no carnaval, né? Tivemos agora, no Rio de Janeiro, 15 escolas de samba, 15 das escolas de samba, né? Dos grupos, tinham seu enredo cultura afro-brasileira. Orixás, né, vondus, inquices, as tradições. Isso pra gente é um processo de afirmação, entendeu? A gente precisa todo tempo estar se afirmando. Como se afirma? Retomando, trazendo, né, essa cultura, enaltecendo, exaltando, né, e trazendo para locais de espaço, como esse é um local de espaço da comunicação, que isso aqui vai ter um alcance, e as pessoas... isso o quê? O que isso possibilita, né? A desconstrução do racismo, intolerância religiosa, né? E racismo religioso, né? Porque a gente acaba a intolerância ela ocorre em decorrência da raça, ou seja, então é um racismo religioso, né? E intolerância religiosa é crime, né? No artigo 5º da Constituição Federal e a Lei 2451, né? Nós temos o direito do culto livre dos nossos orixás, nossos inquices, nossos vonduns, só que ainda nós temos enfrentamento diário contra a intolerância religiosa, né? E lembrando que é crime, né? Detenção de 3 a 5 anos, né? Multa. Então, assim, a gente precisa estar repassando essas informações, né? Porque tudo pra gente também é muito específico. É isso aí, tá vendo aí, maninho, maninhas? Prestem atenção, que hoje nós estamos pegando aqui uma aula. Não é uma aula, não, é uma palestra aí, ó. Muito top com a Carla Conori. Aproveita, já segue lá. Como é que é o teu perfil, Carla? Carla Conori. Carla Conori. Carla Conori, gente, presta atenção aí. E pra quem não segue o Vem Com Nós, bora lá pro @portal de notícia, vamos seguir, porque ele faz parte do portal de notícias. Vem lá, fica por dentro de todas as notícias, porque aqui nós temos uma rádio, é uma rádio web do portal Furacão de Notícias. Fica ligado, maninho e maninha, porque é de graça, viu? Vem logo pra cá e vamos continuar com a nossa convidada. Bora lá. Vamos lá. Quer fazer aquele bate-bola? Pode ser, que aí no final a gente quebra finaliza com... Falando daquelas perguntinhas que o povo tá perguntando demais aqui. Vamos lá. O povo quer saber aqui, quais são os principais rituais do candomblé? Olha, como o candomblé é uma religião iniciática, né? Então, a gente precisa passar por um processo iniciático, como falei, né? Certo. Nós temos a fase, né? Temos algumas fases quando a gente inicia no candomblé. O abiã, né? Quando ele ainda está na condição, ajudando, ainda não passou por um bori, ainda não tem. Então, ele ali, até mesmo borizado, ele é um abiã, né? Assim, no caso, maninho quer ir lá, quer fazer parte, como é que ele faz para fazer parte? Olha, precisa procurar um terreiro, né? E começar a frequentar, conhecer as lideranças religiosas, começar a frequentar, ver se de fato é o chamado dele, porque muitas pessoas vão por curiosidade. Que é o candomblé que chama, né? A vida do vai. candomblé não é fácil, né? Então, nós temos ali a fase do abiã, a fase do iaô, quando ele já... Quando ele já são inicia... tradições, né? Tradições mesmo. Isso são fases, né? Fases. O iaô, quando ele inicia de fato, né, na religião, onde passa pelos ritos iniciáticos internos que a gente tem, né, que é o nosso segredo. Nosso sagrado é o segredo, né? Tem os nossos fundamentos, então é o nosso segredo. Iaô até chegar na maioridade de 7 anos, onde ele vai, se o iaô ou a iaô tiver destino para ser ialorixá, babalorixá,
ou mameto, Bábula de ou chá. já Assim, sempre ouço essa bábula de chá. entendeu? Aí ele vai receber a cuia dele, senão ele vai receber um cargo, se não tem, vai receber um cargo, porque hierarquicamente, a nossa estrutura organizacional, ela é muito firme, entendeu? Então, nós temos os cargos, né? Nós temos os cargos direcionados, quem vai trabalhar mais com a parte social, comunicação, organização, pessoas que vão estar ali mais diretas, responsáveis pelo culto de alguns orixás, entendeu? Então, é uma estrutura organizacional muito firme, né? E o candomblé, ele é matriarcal, né? Iniciou com mulheres, né? Uma cultura matriarcal. Legal. E a gente tem tudo do nosso gira em torno do alimento, não somente o alimento para o espírito, mas o alimento do corpo, né? E é um espaço de promoção da saúde. Tanto que na Conferência de Saúde de 2023, né, foi reconhecido. Foram reconhecidos e leis como espaço de promoção da saúde, porque as pessoas chegam ali. Legal. Não somente espaço de acolhimento religioso, mas também social, onde alimenta, onde orienta, e comprovado por quê? Pelas nossas práticas ancestrais. Os banhos de erva, os nossos ebóis, os nossos chás, nossos tratamentos pelos nossos pretos velhos, né? De que, de fato, surtem efeito, né? De uma vida saudável, mental, físico e espiritual. Principalmente espiritual, né? Mas o candomblé, ele tem as suas fases, né? Tem a sua hierarquia, que deve ser respeitada. Mãe Estela de Oxóssi dizia o seguinte, né? Saudosa Mãe Estela de Oxóssi dizia o seguinte: quem não senta para aprender não levanta para ensinar, não pode levantar para ensinar. Ou seja, eu tenho que aprender para poder ensinar, certo, com entendeu? certeza. Até por ser uma cultura de uma oralidade, aprendiz, né? de oralidade, né? Muitas coisas são repassadas por meio da palavra, né? Os ensinamentos. A gente fala que que não se ensina candomblé, se aprende no dia a dia. E é assim. Que legal, muito bom, muito top. É isso aí, a gente vai aprendendo cada vez mais, tendo esse conhecimento lindo, né? E esplêndido que é o candomblé. É uma religião muito bonita, muito linda dispendiciosa financeiramente também, é um dispêndio físico, emocional, financeiro. Preciso falar disso lá no final, porque a gente tem um giro econômico também, porque nas feiras, nos mercados, nos comércios de tecido, entendeu? Porque a gente injeta de fato, né? Uma obrigação de santo, ela requer muitos insumos, muitos itens. Então, assim, a gente faz essa economia girar. Imagina uma roupa dessa linda aí. Esse é o olho da cara, né? Vamos dizer lá o caboclo. E o que são búzios? E como eles são utilizados? Olha só, os búzios, né? Os búzios, eles são elementos que são utilizados no candomblé, desde o oráculo, desde a questão do oráculo do Mère de Logum, que é o nosso oráculo, né? Nas indumentárias, né, dos orixás, nos nossos ibás, nos nossos assentamentos, né? Mas o que são búzios, né? Na África, os búzios, eles, em muito tempo atrás, eles eram considerados como moeda, né? Ou seja, se eu tivesse mais moeda de troca, né? Tivesse mais búzios, eu era muito rica. Olha. Te definia a quantidade de búzios. Então, assim, significando fartura, prosperidade, né? Que é uma concha. Sim. É um tipo de concha, mas ele, na nossa tradição, ele vem desde os oráculos, né, que são os 16 búzios oraculares, né, jogo de Mère de Logum, né, que é o famoso jogo de búzios, né, desde indo nos nossos ibás, ibás são nossos assentamentos, onde a gente assenta os nossos santos, né. Então, assim, quando a gente passa o processo iniciático, nós temos ali nossos ibás. Então, ali vão os búzios, vão nas oferendas, né, vão nas bijuterias, no artesanato, né, nas indumentárias dos orixás. Então, é um elemento que ele está em tudo do candomblé. Vendo aí, rapaz? Aprendendo cada vez mais. Gente, é isso aí. E fala pra gente quais são as regras e os tabus que os praticantes do candomblé devem seguir. O candomblé, né, as religiões de matriz africana são como eu já falei inicialmente, iniciáticos, tem uma hierarquia muito firme, né, e tem suas tradições.
Respeito, né? Hierarquia A gente tem que primordial. respeitar a hierarquia, sempre respeitar os mais velhos, né? Os anciões, né? Os mais velhos não necessariamente são anciões, né? Porque Uhum. tem pessoas que têm 15 anos, mas já cumpriu todos os ciclos no candomblé. Tem pessoas que têm Nossa! 10 anos, crianças, né, mas já cumpriu, porque foram iniciados, foram que iniciados legal. muito cedo. Bom saber disso, né? Entendeu? Aí- Foram iniciados muito cedo. Entendi. Não tem esse impedimento. Então, assim, de regras, nós temos muitas regras, né? Tem, como eu falei, fundamento, tanto no processo iniciático, quanto outros processos internos que tem, né? Então, assim, são muitas regras, né? Os tabus, tipo, de manter o nosso segredo, o nosso sagrado, tem alguns tabus específicos até sobre a questão hoje em dia, né, ainda está sendo discutido sobre a orientação sexual, sobre a sexualidade, né, a identidade de gênero, são coisas que estão sendo discutidas. Está sendo discutida a questão de gêneros? Sim, sim, porque hoje tem as questões, né, do homem trans, mulher trans, que são do candomblé, mas alguns axés, né? Porque nós temos uma questão também de axés. Diversificando todo o canto, né? Legal, então, assim, muito bom alguns saber. aceitam, outros não aceitam, mas é uma discussão para além, né, daqui. Eu não estou apta a falar sobre isso, porque alguns aceitam, outros não aceitam, né? Porque tudo, como falei, é identitário. Né? O pano da costa, ele vem pode ser usado no ventre ou aqui, né? Então, ele vem sendo usado para proteger, né, o meu útero, né? Então, assim, a minha parte... O véu, né? Entendeu? Aqui na cabeça. Aqui não, a cabeça é para proteger o nosso ori, né? E também representar a coroa dos nossos reis e rainhas, né? Ori é minha cabeça, né? Minha cabeça sagrada, porque o processo iniciático começa pela cabeça, cultuar o ori, né? Então, existem muitos tabus, sim, né? Mas é uma coisa interna dos adeptos, né? De discussões internas, né? E as regras é o respeito à hierarquia, reconhecer a hierarquia, compreender, né, o porquê da hierarquia, a organização. Para você entrar no candomblé, você tem que entender que vai ter uma hierarquia. Com certeza. Né? Porque como todo Na maioria das religiões, como né? todo grupo social, né? Você já está provado desde as civilizações pré-incaicas, né? As civilizações dos povos da África, né? Egito, que está no continente africano, a gente vê a hierarquia, que sempre existiu hierarquia. Né? Então, é o respeito à hierarquia, compreender o que é ser do candomblé, o que é ser povo de santo, né? E honrar isso. Honrar a memória, principalmente, dos que vieram antes da gente, que introduziram isso, né? Essa cultura que perpassa... São os fundadores patronos. De geração para geração, né? Então, respeitar essas memórias, esses ancestrais. Mas existem muitas coisas internas que são discutidas, né? Quantos anos o candomblé tem no Brasil? A escravidão durou 380 anos, né? A escravidão durou 380 anos, 137 de abolição. Então, soma isso. 400 e pouco. 400 entendeu? Então, só a abolição, 380 anos. Só a escravidão, 380 anos, mas a abolição, 137. Então, a gera cultuado iniciou desde quando os negros escravizados chegaram no Brasil. Isso mesmo. E quais são as oferendas mais comuns aos orixá? Olha, a gente, como eu falei, inicialmente, o candomblé, nós somos uma tudo nosso é circular, né? Tem uma circularidade e também em volta do alimento, né? Então, geralmente, nós temos a nossa culinária, ela tem uma grande representação, tipo feijoada é uma comida de santo. Orixá Ogum. Acarajé é uma comida de santo, orixá Oiá, né? O caruru vem ser o nosso amalá. Olha que legal. Que é de Xangô. Entendeu? E por aí vai. A pipoca também, A pipoca é de meu pai ou Molu, né? Então, assim, geralmente as oferendas é o alimento, né? Dentre outras coisas, conforme a orientação da liderança religiosa, mas é comum, olha, na terça-feira eu tá com algum probleminha, eu vou falar no tempo com meu orixá, com meu pai Ogum, e eu vou... meu pai, eu vou... É um rito, uma ritualística, né? Eu vou arrear uma feijoada. Entendeu? Então, assim, é muito específico, né? Sobre falar de oferenda, é muito específico, né? Mas, geralmente, isso é feito com orientação,
da liderança religiosa, do babalorixá, da Yalorixá, entendeu? Não faço nada da minha cabeça, por isso que eu falei, aí a gente tem que seguir a hierarquia, né? E ainda assim, para saber o que eu vou ofertar para aquela situação, ainda vou pro jogo, ainda vai pro oráculo. Direitinho. Na Logum, para ver o que ele tá, o que o orixá, porque o oráculo ele vai ser a comunicação. Entendeu? Entre a gente e o orixá, ele é aquele portal de comunicação. Entendeu? Não assim, então não vou. Não, existe essa orientação. É necessário usar as roupas, usar adornos durante o ritual? Sim, tem. Durante o nosso. Como falei, tem várias etapas, né? Nós temos as funções, né? As obrigações, quando são as funções internas. Nós temos a nossa raçãozinha branca, sempre branquinha, né? Para mostrar a paz do nosso coração, da nossa alma, né? E tem as roupas de festas, né? Também. Sempre muito bonitas. Quando você chega em uma roda de candomblé, em uma festa de candomblé, você vê todo mundo bonito ali no xirê, em círculo, mas você não sabe que a pessoa ali está destruída porque passou a semana toda trabalhando, acordou naquele dia de madrugada, mas tem que estar ali belíssimo, né, para honrar os nossos orixás, mas é muito dispendicioso, né? Mas nós temos, tipo, essa vestimenta é uma vestimenta que representa. Que é o adorno, né? De que você identidade. Não? Tipo, é o ojá. São as vestes, né? As vestes. Meu ojá e meu pano da costa. Então, tipo, as guias. Então, já vai identificar e qualquer situação que a gente for, a gente tem que usar. Né? Porque para mostrar que nós estamos ali. É uma cultura de identidade. Eu vou sempre falar que é uma cultura de identidade que precisa estar exaltando esta identidade. Olha que isso aí. E qual é o papel dos orixás nas vidas das pessoas? Olha, é a orientação, né? É a devoção. Tipo, costumo falar que eu não nasci, eu fui escolhida. Então, como toda religião, como todas as demais religiões, né? Nós temos mais de 1000 religiões no mundo, né? Nós somos religiões não cristãs, nós somos considerados politeístas. Por quê? Porque nós cultuamos deuses, divindades, né? Eu costumo falar que as pessoas não escolhem, são escolhidas. Tipo, eu não escolhi, Oiá me escolheu. Então, a ela eu dedico a devoção, dedico ao culto, né? Peço discernimento, direcionamento. E quando você entra para a religião, você começa a entender, tipo, as características da personalidade, né? Que muitas vezes se cruzam, né, do filho com o orixá, né? Então isso é muito interessante. Então é o culto, devoção, né, pela orientação, pelo cuidado, pela proteção, pela bênção, pela prosperidade, pela fartura, entendeu? Pelo discernimento, pela sabedoria, pela bondade do coração, de generosidade. Então, os orixás na nossa vida é isso, é dar o direcionamento, né? Mas claro que a gente tem que na nossa religião não existe... São anjos de luzes, na nossa religião não existe pecado, né? Não tem. Isso é uma criação das religiões cristãs, né? Sim. Então, a gente não tem essa de punição. Orixá, não. Você vai ser punido. Qualquer coisa que vai acontecer com você é você. É o seu comportamento, são as tuas atitudes. Entendeu? O que vai acontecer se algo ruim... Você tem caminhos, tem escolhas, tem opções. É o livre-arbítrio. Então, qualquer situação que acontecer de ruim por escolhas erradas, obviamente que a conta vai chegar. Com certeza. Entendeu? O que significa a crença em Olum? Como? Olorum. Olorum é a divindade, Deus, maior Deus, né? Que é o Olorum, né? Olodumare. Olorum, Olodumare, deixa eu lembrar que... Obatalá, entendeu? É a divindade maior. Que é Deus, né? Que é Deus. Porque, vem essa questão do... Assim, vamos lá voltar, né? Sobre a questão... Vamos falar sobre o sincretismo. Nesse período em que era proibido o culto, né, de orixás, inquices e voduns, de alguma forma a gente os nossos ancestrais tinham que realizar esse culto. Então, era escondido, porque era proibido, era crime. Era considerado crime. Então, entrou aí a questão do sincretismo religioso. Pela questão do catolicismo ser muito forte, né? Dentro do nosso país. Então, começou a ter o sincretismo, associar, né? Tipo, Ogum a São Jorge, Iansã, Oiá a Santa Bárbara,
Não me lembro agora dos demais, né? Mas foi uma fase. Foi uma fase que era uma situação de proteção. Hoje, pra gente, algumas casas ainda perpetua isso, né? É muito forte esse sincretismo, mas pra gente, a gente não precisa mais disso hoje. Até porque se perpetuar, se continuar fazendo, o quê? Vai acontecer o quê? Vai ter um apagamento da nossa religião. Era aquele momento, daquele dado momento em que precisavam se proteger. Né? A capoeira era crime na época também. A capoeira também nasceu nos leis, né? Isso. Uma luta que hoje é um esporte, né? Esporte, considerado esporte. Competição, várias coisas. Então, então, teve nesse dado momento o sincretismo religioso, né? Como eu falei, a Umbanda, povos de terreiro é matriz africana, mas nem todo povo de terreiro é matriz africana. Por quê? Algumas casas de Umbanda, algumas doutrinas da Umbanda, elas não se consideram matriz africana. Mas por quê? Porque por causa dos elementos. Umbanda nasceu em uma mesa kardecista e tem elementos católicos. Né? Tem muito forte o elemento católico. Né? Os santos católicos. Então, algumas não se consideram. Mas sul, sudeste, enfim. Mas voltando aqui para nossa região, né, norte, nordeste, acaba tendo a influência afro-indígena. Tipo, a nossa Umbanda aqui do norte é uma influência afro-indígena, da encantaria, né? E vem a Cabocla Mariana, tem a Cabocla Jarina, né? Enfim. Tem várias, tem essa influência da encantaria, enfim. Muito diversificado. Muito diversificado. Diversidade e inclusão tá em todo lugar. Justamente. É isso aí. Agora, Carlinha, nós vamos... Você gosta de ser chamada de Carla mesmo? Ou mãe Carla? Pode chamar de Carla. Pode chamar de Carla. Então vamos lá, Carla. Agora vamos para umas perguntinhas pessoal. O que é a religião do Candomblé significa para você? Para mim foi... Para você, Carla, né? E hoje também mãe, né? Porque Ked é considerado a mãe, né? Ked, tipo... Keds e Ogãs, eles não incorporam, né? Eles são os olhos, os braços, as pernas das lideranças religiosas das orixás, do babalorixás. Tem a função do papel social, de organizar o Ilê. De cuidar, tem o privilégio... Mais pesado, então, né? Tem o privilégio de receber os orixás, de cuidar, de limpar o suor, de vestir o orixá. Ai, também eu Você me emociona, né? Realmente é uma coisa bem forte mesmo. Eu me emociono porque eu venho de uma família, né, que cultuava a Umbanda. E depois que minha avó morreu, assim, me distanciei. E por meio do Maracatu, no grupo de Maracatu de Manaus, onde eu fazia parte do Eco da Sapopema, eu tive essa conexão com a religião. Né? Então aquilo despertou em mim. E eu comecei a ter cuidados, né? Em um Ilê. E em 2020 eu vim fazer processo iniciático, né? Então, assim, desde sempre, para mim, a religião... Como falei, como eu sempre falei anteriormente, eu não escolhi, eu fui escolhida. Com certeza. Né? Então, assim, para mim, hoje, eu não sei... Candomblé escolheu você, né? Eu não sei como seria a minha vida sem cultuar o orixá. É muita missão ainda, né, eu não sei como seria a minha vida sem ter sem levantar a bandeira dos povos de matriz africana. De estar nesse meio social de enfrentamento, de estar tentando compreender como são as políticas públicas. É uma representatividade também. Justamente, entendeu? Então, mais o trabalho na Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição de saúde pública nacional onde trabalha a diversidade, mas ainda existe muito preconceito, né? De algumas pessoas internas, até mesmo do trabalho, mas porque é falta de conhecimento e informação. Verdade. E eu falo, não, eu sou candomblessista, qualquer lugar eu sou candomblessista, sou de candomblé queto, e tento descompor, porque como é que vai acabar esse preconceito? Como é que vai ser desconstruído? Por meio da informação. Como é que como vai ser chegar essa informação? É a educação, a gente tentando educar o povo, né? A gente tem até falar sobre a lei 10... né? Existe a lei 10.639, que ela tem 20 anos, né? Na real, nossas leis de salvaguarda, que a gente começou a ter, foram nos últimos 20 anos, entendeu? A lei 10.639 é a lei que institui o estudo da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Só que nem todos os municípios aderiram ainda a essa lei.
Ou seja, nem todos os municípios ainda trabalham com isso. Por isso que tem nas escolas, o meu filho vai fazer consciência negra, novembro, tem esse calendário. Sim. Entendeu? E aí, imagina esses últimos 20 anos, se ela tivesse sido implementada em todas as cidades do Brasil. Já não teria diminuído, com certeza, porque os últimos 20 anos, o quê? Tem pessoas 20 anos com 20 anos hoje. Verdade. Mais de 20 anos. Já não teria desconstruído parte desse preconceito, dessa discriminação? Esse preconceito que gera discriminação, que gera intolerância. A arma para desconstruir, de fato, é a educação. Verdade. O conhecimento, né? A Informação também. A gente precisa, gerado né, pela educação. Isso, justamente. E a gente precisa informar, entendeu? Sobre as crenças religiosas, sobre o candomblé. Diversificar esse mundo a mais. Porque é muito lindo a religião. Até porque, tipo, pra gente, como eu falo, a questão de formação, pra gente tudo é muito específico. Quem é povo de santo, quem é de terreiro, quem é de matriz africana, por quê? Todas as áreas são muito específicas. Educação, saúde, segurança, moradia, né? Territórios, moradia, patrimônio material e imaterial, né? Eu vou te citar alguns exemplos. Por que é muito específico? Educação. Falei lá que nós temos alguns ritos, nossos processos iniciáticos, né? Tem algumas situações. Quando o adolescente pode iniciar, a criança, adolescente, enfim, inicia, né? A gente iniciação, nós temos um preceito a cumprir, né? Que como fosse um resguardo. Então, assim, a gente... principalmente vestes, né? Eu vou voltar para a faculdade, mas eu vou estar ali com o meu ori coberto, minha cabecinha coberta, vou estar vestindo a minha roupinha branca, vou estar com a minha guia, entendeu? E não é toda a escola, não é toda a faculdade que está apta a acolher esse afro-religioso recém-iniciado. Não é. Isso entendeu? É verdade. Já eu tenho casos de uma filha de uma irmã de santo minha, que ela falou, mãe... Fiz a minha iniciação, quando eu cheguei, as minhas colegas ficavam debochando de mim. E olha que ela faz o curso de serviço social. Minha Nossa Senhora. Entendeu? Então, ela teve que ser muito firme em conversar com coordenação, em conversar com essas pessoas, entendeu? Porque ela estava sofrendo intolerância religiosa. Né? Então, assim, a educação. Se tem pessoas que são afro-religiosos, que são filhos de afro-religiosos, é filho do macumbeiro, não sei o quê, sabe essas coisinhas? Eu acho também que, assim, né, Kaline, é a falta de respeito também. Sim. Com o próximo, a intolerância. Porque, assim, se a pessoa tá fazendo preceito, que é o momento espiritual da pessoa, a pessoa deve respeitar. Mas só que são É pessoas tu que tá lá fazendo, né? menos esclarecidas, né? Porque... Qual é aquela igreja que na sexta-feira ou no sábado... É adventista. Pois é, sétimo dia, né? ninguém reclama, né? Porque eu já estudei com pessoas que não iam. É verdade. Não trabalham, não estudam, nada, não fazem nada. E aí o que acontece? Saúde, área da saúde. Quem é o afro-religioso raiz vai se cuidar com as suas entidades, com os seus guias, né? No Ilê, com banho, ebó, né? Orientação dos pretos velhos, até o último momento. Vai buscar o médico, o posto de saúde, o hospital, entendeu? Quando precisar mesmo, não dá mais não, vai. Verdade. Quando chegar lá, como é o acolhimento? Porque não veio antes? Porque não sei o quê, entendeu? Existe um deboche também, porque tem uma situação com uma moça que teve um filho no Ilê e depois teve complicações. Sim. E quando ela chegou na maternidade, ela foi destratada. Poxa vida. Tipo, já sofreu uma violência obstétrica. Olha aí. Entendeu? Porque ela foi maltratada, depois a criança veio até a falecer, porque também era uma gravidez de risco, enfim. Né? Mas, saúde. Né? Segurança. Não preciso nem exemplificar, falar sobre segurança tanto, porque a gente vê todos os dias casos sobre intolerância religiosa, sobre ataque de leis, né, agressão de afro-religiosos, tanto que pessoas que foram assassinadas por conta da intolerância religiosa, né, tanto Mãe Gilda de Ogum, sim, é um dos exemplos, tanto que a gente tem que no dia que ela faleceu, dia salve 21... Mãe Gilda, né? Salve Mãe Gilda. 21 de março, hoje é o Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa e também, desde 2023, é o Dia Nacional, né, das tradições afro-brasileiras e nações de candomblé.
né? E essas datas são muito importantes pra gente, porque, tipo, elas Sim, trazem a com reflexão. Ah, mas por que certeza. vai ter uma data? Por que consciência negra? Não. Porque elas trazem discussão, elas são importantes pra marcar, entendeu? Trazem discussão, trazem informação, trazem reflexão, então as datas são muito importantes. Então, a segurança, assim, todos os dias a gente tem, tipo... Em 2024, a gente tem a questão da denúncia também, né? Denunciar, tem o Disque 100, né? Tem as delegacias locais que tratam um crime de intolerância religiosa. Em 2024, foram 2.200 casos ocorridos, denúncias ocorridas, mas isso que foram tipificadas como intolerância religiosa, porque ainda tem essa situação. Muitas vezes chega lá, não, é briga de vizinho. Não, é não sei o quê, entendeu? É outra situação, tipo, não tipifica como intolerância religiosa. Então, a gente não tem um dado real. Da mesma forma, tipo, pessoas que denunciaram foram reconhecidas, foram tipificadas, mas e aqueles que não denunciaram? A denúncia que não chegou lá. Então, assim, tipo, é um dado ainda não real, né? Certo. Porque se for os irmãos de santo que... Intolerância religiosa, quando vão para suas casas, estão vestidos com roupa de santo, Uber não leva... Justamente. Entendeu? Tipo, eu parei... pessoas que reclamam muito em relação a isso, né? Então, tipo, é intolerância religiosa também. Sim, entendeu? Com certeza. Então, assim, tudo é muito específico. É crime. Moradia, nem todos os leis hoje têm... Que mora aluguel, tem o seu título definitivo, tem os seus CNPJs como centro religioso, como organização religiosa, entendeu? Pra gente ter questões... saúde e segurança, moradia, patrimônio material e imaterial, enfim, tudo é muito específico pra gente. Existe uma especificidade muito... Dentro de toda a pluralidade das religiões, das manifestações ainda, né? Ainda existe a especificidade de cada situação. Você falou uma coisa bem... É até bom a gente ressaltar, que o preconceito é muito grande. Por exemplo, o pai Diego, ele sofreu uma situação... de aluguel, né? Sim. Morava em um local e o cara, quando descobriu que ele, o dono, o proprietário, descobriu que ele era do Candomblé, pediu imediatamente o imóvel. Sim. Então, esse tipo de preconceito, manias e manias, a gente tem que parar com isso, chega. Isso é crime. Entendeu? A intolerância religiosa é, sim. O Candomblé é uma religião como qualquer outra. Então, nós devemos respeito, né? E ser igualitários e pluralizados também. Não é isso? Hoje a Carlinha tá falando aqui muitas coisas, nós vamos voltar mais uma pergunta pessoal sua para você, que eu acho que você já falou bastante em relação a isso, mas eu vou perguntar para você como a religião do Candomblé, ela te ajuda a lidar com os teus problemas da vida, em geral. Fala aí para as manias e manias. Eu falei lá inicialmente, né, que hoje o meu direcionamento é espiritual, né, então assim, trouxe a religião, o culto... Porque a gente vê que tu não vive mais sem um candomblé. Tipo... Então as pessoas, elas querem saber assim, mas como é que essa mulher, ela lida, como é que essa mãe lida com os problemas dela? Ela vai lá por os orixá dela, ela vai lá... Né? Me trouxe o pertencimento, entendeu? Ele já é patrimônio, já do candomblé. Assim, ele me revigorou, né? Ele me colocou, me possibilitou me reconhecer, o autorreconhecimento do espaço em que eu estou inserida, entendeu? O que eu represento e a quem eu vou estar ajudando, compartilhando, inspirando. Até ontem as pessoas chegam muito para conversar comigo, pedir aconselhamento, não sei o que, falei assim, gente, mas por quê? Por que as pessoas sempre chegam e me falam assim, aí o amigo meu, colega de trabalho, manda, porque você é sempre muito... bem resolvida, você é empoderada, você dá direcionamento, nananã. Eu falei assim, é o orixá. É o orixá que direciona, não sou eu. E, tipo, eu só sou um instrumento. Entendeu? Então, assim, não só pra minha vida, mas pessoas também que convivem comigo, né? Quem me conhece, quem vai estar ouvindo agora até deve ter algum comentário. Mas é exatamente isso, né? Então, ser do candomblé, de dar, tipo, tem os meus problemas pessoais, né? Tem a minha vida pessoal, mas a vida pessoal está interligada com os problemas da minha comunidade, né? Com o meu povo, com as organizações religiosas, né? Que eu interajo, que eu faço parte, né? Que são os leis, entendeu? Então, não tem mais hoje só a Carla, tem a Carla, o problema da Carla, mas também que está preocupada
em lidar, em ajudar, em apoiar apoiar os terceiros, os irmãos. Tipo, vão ter 2 festas. Temos 3 situações agora. A gente vai ter a festa na casa da Mameto Tombira. Ela estava buscando o apoio, no caso, para fechar a rua. Né? A gente já faz aquele papel ali de orientar. Né? A gente está ali, o pai Gilmar de Manjá, do Ilea Chesser Sutoyan, está formalizando a casa dele. Tem anos de casa, mas só agora vai conseguir formalizar. Ter o CNPJ. Né? Mãe Maiara também, né, do Opoia Unira, tá? Organizando também, tá dando seu CNPJ, né? Então, assim, a gente acaba tendo essa função. Não tem um problema só meu. Nosso problema é compartilhado, entendeu? É um coletivo, né? É coletivo, é a coletividade. Como eu falei, a gente trabalha uma circularidade, uma coletividade, uma irmandade. Entendeu? Por isso que é muito importante a gente se reconhecer, compreender o nosso papel político-social. Com certeza. Político-social, entendeu? Entender as demandas e saber como agir, como articular, como engajar de forma compromissada, com compromisso real, sem conflito de interesses. É muito importante ter falado isso. É isso aí, manias e manias. Infelizmente, a dor do parto mandou partida. Nós temos que ir. Hoje aqui a gente gostaria muito de conversar mais e mais com a Carlinha. Mas, Carlinha, sinta-se convidada novamente para vir outras vezes aqui, viu? Eu sugiro que o próximo programa você convite o Ogan Eric de Odé. Vamos sim. Eric, historiador, venha conosco. Arquivista, esposo da Pamela. Ah, é? Que legal. Esposo da Pamela, arquivista. Ali também tem muito conteúdo para falar somente sobre memória, sobre arquivos, sobre fatos históricos, entendeu? Que legal. Então, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço. Sabe que você está aqui, a hora que você quiser num espaço, você vem conosco. Oportunidade, espaço. Vem com nós fazer a diferença. Esse momento aqui é um momento é uma ferramenta também, né? De longo alcance. Com certeza. Né, que as pessoas que vão estar ali vão despertar. Acredito que alguma coisa que eu tenha falado aqui vai despertar alguma curiosidade, vai ajudar a sanar alguma dúvida, vai de alguma forma ajudar a desconstruir algum preconceito. Porque eu já falo preconceito, a pessoa não sabe, é um preconceito do que ela não sabe. Verdade. Entendeu? Então é isso. Né? Desejo vida longa ao programa, esse projeto, né? Que seja abençoado. Né? Vamos junto, né? Fazendo a diferença. Então vem com nós. Porque aqui o podcast é o primeiro do Norte que fala sobre a diversidade e inclusão. Entendeu? Axé. Norte. Eu não sei se tem no Nordeste, né? Mas eu nunca ouvi falar. Mas do Norte nós somos os primeiros. Olha aí, ó. Então vamos que as pessoas precisam, né, da gente aí. Mande as suas conclusões finais pro pessoal aí, pras maninhas e maninhos, pros seus filhos, né? Pros seus amigos, pro complexo geral. O que eu posso falar, né, que as religiões de matriz africana, elas são manifestações muito bonitas e importantes, né? Como eu falei inicialmente, a cultura brasileira, ela tem como base a cultura afro-indígena, cultura africana, tanto tem a cultura, a culinária, o dialeto, né? Então, o que eu posso deixar dito é que as pessoas com preconceito que se informem, né? Que se informem, que busquem informação. Se atualizem também. Se eduquem seus filhos, porque a gente não quer ser aceita, a gente quer ser respeitado. Eu quero andar com as minhas guias, quero andar com o meu ojá, com a minha coroa, que eu me sinto uma rainha quando eu tô com roupa de santo, tenho muito orgulho. Eu sou uma rainha. Sou descendente de reis e rainhas, né? Então, eu tenho muito orgulho da mulher de terreiro que eu sou, da mulher candomblessista que eu sou. Tenho muito orgulho da minha religião. E eu convido aos que desconhecem, que busquem informação, e que se vocês vierem pra cima, eu vou pra cima, porque o orixá me deu ousadia e enfrentamento, tá? É isso aí, Carlinha. Então é isso. Aos que tiverem dúvida, né? Podem comentar no programa, que eu vou acompanhar, eu vou estar respondendo ali. Se alguém estiver buscando algum direcionamento espiritual, alguma Aproveita logo pra seguir, né? Entendeu? Aproveita pra seguir. Dá logo o endereço aí, dá o endereço logo. Não, mas é porque como eu falei, várias casas, a pessoa tem que se identificar, mas acontece que agora, quando eu desci ali do Uber, a moça, a senhora é espírita? Eu falei assim, não, quando eu desci, está lá, ai, tá bom, tipo assim, mas tipo, já de forma curiosa, né? Aí como, não, eu tô atrasada, eu tô procurando a casa, mas enfim, mas o que eu posso falar é isso, né? Como quebrar, como enfrentar esse preconceito é o conhecimento, como desconstruir. Tendo conhecimento.
e difundir isso, e buscar espaços, ocupar espaços. Eu quero ver os meus irmãos e irmãs formados no nível superior, com bons empregos, ocupando espaço, fortalecendo, né, a cadeia econômica criativa, como eu falei, a gente fortalece, a gente injeta muito dinheiro, a gente tendo essa rede de apoio, mulheres, homens, mas o fardo não é fácil. Verdade. Não é fácil ser do santo, mas nós estamos aí com as mesmas proteção dos orixás. Tá na sua missão, né? É a missão. É isso aí. Gente, vamos ficando por aqui. O Vem Com Nós, daqui a pouco tem o Fala Curumim, Fala Cuentã, com os jovens do JMDB, viu? Vamos lá fazer a diferença, falar um pouco sobre a política, sobre a juventude e muito mais. Fica ligado aí, Portal de Notícias. É aqui que você encontra a sua voz. E aqui é um programa para toda a família amazonense. Então vem com nós e até a próxima.